Glória a Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus encha o nosso coração nessa manhã. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 124, o alimento de Deus neste Salmo de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço do passarinheiro. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Salmo 124 nos fala sobre os testemunhos visíveis do cuidado de Deus na nossa vida. Deus cuida de nós o tempo todo, cuida de nós e cuida até daqueles que não creem nele, porque se estamos vivos é pela graça e pelo cuidado de Deus. Mas, irmãos, em alguns momentos da nossa vida, e geralmente nos momentos difíceis, de lutas e de crises, parece que Deus manifesta o seu cuidado de uma forma visível, de uma forma incrível, de uma forma que quem estiver perto da gente, às vezes a pessoa nem crê em Deus, ela diz: olha, como que se explica isso? Ela mesmo tem a impressão de que foi Deus que fez aquilo. Então, nessa manhã, eu quero lembrar a todos que estão aqui, Deus tem cuidado de nós, e nós precisamos lembrar daquelas manifestações da nossa vida, onde o cuidado dele foi visível, explícito, para que a gente possa glorificar ao Senhor, renovar a nossa fé, dar a ele louvores e ter esperança. E aí o texto nos fala do Salmo 124, o Davi que está dizendo, ele fala assim, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, e ele diz assim, Israel que o diga. Ou seja, ele está falando, o que Deus fez na minha vida foi perceptível pela nação toda. O povo de Israel viu. Irmãos, ainda que a Bíblia diz que tem coisas que Deus está fazendo e alguns não veem. Há pessoas que o coração vai se endurecer tanto que ela não vai perceber o que Deus está fazendo na vida das pessoas, na vida dela, na vida da nação. Há pessoas que não querem enxergar. E se nós não formos realmente pessoas com o coração quebrantados, nós podemos perder essa percepção dos cuidados visíveis de Deus. Nesta manhã, se você observar direitinho, você vai enxergar que Deus tem te abençoado de forma grandiosa e visível. Amém mesmo? Glória a Deus. E o texto nos mostra de alguns cuidados de Deus visíveis na vida de Davi. Primeiro, ele fala que Deus cuidou dele quando pessoas se levantaram contra ele, cheios de ira. Versículo 2, ele fala, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Todos nós já fomos alvos da ira de pessoas que se levantaram, que às vezes nos acusaram, nos caluniaram. Irmãos, eu não estou dizendo aqui daquela perseguição que a gente sofreu por erros nossos, porque há pessoas que estão sofrendo, e eu e você às vezes, porque nós fizemos algo que realmente trouxe algum tipo de perseguição, as pessoas nos criticaram de maneira legítima. Mas há pessoas que se levantam contra nós, e às vezes a gente contra pessoas, sem motivo aparente algum. Às vezes porque ficamos chateados, porque ofendeu o nosso orgulho, ou pessoas que ficaram incomodadas com nossa vitória, o nosso sucesso, por inveja, por ciúme. Davi está dizendo que teve gente que se levantou contra ele. Os irmãos lembram de Saul. O que Davi fez contra Saul? Nada. Mas a unção que Deus deu a Davi, e também por saber que Davi substituiria o rei, e também a fama que Davi foi tomando, foi gerando um ódio, uma amargura, uma inveja no coração de Saul, que Saul queria matá-lo. Mas Davi está dizendo, Deus me guardou das investidas dos inimigos. Quantas vezes Deus já te guardou de investida de inimigos, através de pessoas que se levantaram contra você, e Deus guardou a sua vida? Por isso você está ouvindo essa palavra nessa manhã. Em segundo lugar, Davi diz que Deus também mostrou o cuidado de maneira visível na vida dele, quando ele passou por águas impetuosas. Versículo 4, as águas nos teriam submergido,
a torrente teria passado por cima de nós, águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Essas águas impetuosas na Bíblia, muitas vezes, simboliza aqueles momentos onde os problemas vêm sobre nós, onde as circunstâncias adversas vêm sobre nós, águas agitadas como tempestades. Davi está dizendo que ele passou por momentos assim, de tempestades, às vezes problemas familiares, problemas de saúde, às vezes perdas. Davi passou por tudo isso, e vem com aquelas águas, quase que nos afogam, e Davi está dizendo, Israel que o diga, porque as águas não me afogaram, as águas não me mataram espiritualmente, as águas não me mataram emocionalmente. Sabe, irmãos, nós precisamos lembrar das vezes que Deus faz isso e já fez na nossa vida, talvez para que hoje a gente possa praticar a fé, para a gente superar as tempestades do presente. Quantas vezes Jesus acalmou tempestade? É impressionante no Evangelho, quando Jesus fala para os discípulos, atravessemos para o outro lado, e eles não queriam ir. Há um texto que mostra que Jesus os impeliu, os empurrou. Eles sabiam que a tempestade ia vir, e no meio do mar, a tempestade veio, mas Jesus falou para eles, passemos para o outro lado. O que nós precisamos atentar é a palavra que Jesus nos deu. Nós chegaremos do outro lado, nós alcançaremos o propósito dele, a vontade de Deus vai se cumprir, e nada pode frustrar os propósitos de Deus. Agora, Jesus falou, passemos para o outro lado, ele não disse que não teria tempestade. Nós, quando começa a tempestade, o vento começa a mudar, a gente já fica desesperado, como alguns antigamente faziam, né? Quando via trovoada, corria para debaixo da cama. Então, às vezes, nós não sabemos mais lidar com as tempestades da vida. Sabe por quê? Porque nos tornamos egoístas, acomodados, nos tornamos pessoas imaturas. Aí, quando vem a tempestade, a gente faz igual a criança. Amado, Davi diz, Israel que o diga, eu já passei por águas bravias, mas o Senhor me sustentou até aqui. Ele me sustentou, Ele me renovou. A Bíblia, Isaías diz, ainda que eu passe pelas águas, elas não me afogarão, ainda que eu passe pelo fogo, Ele não me queimará. Nós precisamos, amado, não é resolver os nossos problemas, mas é olhar para os problemas de uma nova maneira. Às vezes o teu problema não é o problema, mas é a maneira que você olha para ele. Você olha para ele com culpa, achando que é tudo culpa sua. Você olha para ele debaixo de amargura, achando que a culpa é das pessoas. Você olha para o problema com incredulidade, achando que Deus de alguma forma está inoperante. Amado, Israel que o diga, Deus já te livrou de águas impetuosas, e o Deus de ontem é o mesmo hoje e será eternamente. Jesus, em outra ocasião, quando veio a tempestade, ele dormiu no barco. Nós precisamos aprender que se Jesus está dormindo no barco, significa que as coisas estão sob controle, que nós podemos descansar nele. Em outra ocasião, Jesus andou sobre as águas e eles ficaram apavorados. Os discípulos olharam achando que era um fantasma, e Pedro falou, se és tu, manda uma palavra. E Jesus falou, vem. E Pedro andou, porque quando Deus te dá a palavra, você vai andar sobre as águas, você vai andar sobre os ventos fortes, porque a gente anda, não é debaixo da autoconfiança, ou da segurança, da sabedoria humana. Nós andamos debaixo da palavra de Deus. É a palavra que não deixa a gente afundar diante da pressão, diante da força, da gravidade do mundo espiritual, dos problemas. A palavra nos mantém ali. E Pedro, no meio do caminho, fez como às vezes a gente faz, começou a duvidar por causa dos ventos, começou a olhar para os ventos. Os ventos estavam ali, mas quando você começa a ficar com os olhos somente nos problemas, você começa a afundar. Mas Jesus é tão bom que Pedro clamou, e Jesus estendeu as mãos e levantou Pedro, e ele voltou a andar sobre as águas. Amado, se não fosse o Senhor, nós estaríamos afogados nos nossos problemas. Às vezes nós estamos nos afogando nos nossos problemas, porque nós não estamos clamando, buscando, confiando no Senhor. E em terceiro e último lugar, terceiro testemunho visível aí do cuidado de Deus na vida de Davi, Deus liberta-nos dos laços do passarinheiro. Deus quebra os laços que estão no nosso caminho. O versículo 7, ele diz, a nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Nós nos vimos livres. Davi está dizendo, irmãos, que a alma dele, em algum momento, ou alguns momentos que ele já tinha passado,
ela foi aprisionada como um pássaro que fica preso num laço que o caçador faz para prender os pássaros. A Bíblia fala que Deus, Ele quer nos livrar do laço do passarinheiro. Satanás é como aquele caçador, coloca laços para prender a nossa alma. Às vezes palavras que ouvimos, sentimentos que nós cultivamos, pensamentos que nós acreditamos neles, se tornam como laços que o inimigo usa para aprisionar a alma. Aprisionar a alma tem a ver com limitar a nossa capacidade de amar, de perdoar, de se alegrar, de adorar. Nós ficamos aprisionados nos nossos sentimentos. A alma na Bíblia é sede de sentimentos, pensamentos, emoções. Há pessoas aprisionadas emocionalmente, elas não conseguem expressar carinho, afeto. Por quê? Por causa de laços que estão aprisionando. Às vezes coisas que a gente não resolve bem, do nosso passado, do presente, ou até medo do futuro. Mas Davi diz: o Senhor livrou a minha alma do laço do passarinheiro. E sabe o que Davi está dizendo, irmãos? Que ele caiu em algum momento no laço, porque ele está dizendo aí no versículo número 7, que o laço se rompeu e nós nos vimos livres. Todos nós, por mais vigilantes, por mais conheçamos ao Senhor, em alguns momentos a gente acaba pisando num laço desse, por falta de vigilância. Mas a palavra de Deus está dizendo que Deus é poderoso para romper o laço, cortar o laço, e você e eu estamos livres novamente. A minha oração nessa manhã é que você e eu nos lembremos dos sinais visíveis do cuidado de Deus na nossa história, e aplique isso ao nosso presente. Creia nisso para o nosso futuro. O nosso Deus cuida de nós. Israel que o diga. Pessoas que te conhecem sabem também que Deus já fez grandes coisas na sua vida, não é verdade? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles, as nações dirão. As pessoas vão ver o que Deus fará na nossa vida, se nós confiarmos, buscarmos, crermos e estarmos diante dele. Salmo 124 termina de maneira maravilhosa, afirmando no versículo 8: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. É este Deus que está do nosso lado, porque o texto começa dizendo: se o Senhor não estivesse do nosso lado, Ele está do teu lado. Jesus caminha do nosso lado, Ele está perto, Ele está com você todos os dias. Ele está conosco, Ele quebra laços, Ele nos torna livres. O que Jesus quer para mim e para você é que sejamos livres, livres de tudo que nos limita a viver o potencial do propósito dele na nossa vida, livres de tudo que limita-nos de conhecê-lo e manifestar Jesus através de uma vida abundante em Cristo. Essa é a verdade de Deus para os seus filhos, que nós sejamos livres. Se o Filho Jesus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Vamos orar. Pai, obrigado, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Os nossos amigos mais próximos, os irmãos, pessoas viram o que o Senhor já fez em nossa vida até aqui. E nós oramos nessa manhã para que a fé seja renovada na Tua palavra, para que possamos continuar crendo que o Senhor está ao nosso lado, e nós veremos os testemunhos do Senhor. Que o Senhor nos livre dos laços que talvez aprisionaram algumas áreas da nossa alma. Que o Senhor nos guarde quando os homens se levantam contra nós. Preserve o nosso coração em paz, em amor, no fruto do Espírito. Que o Senhor nos torne cada dia mais livres para Te adorar, e nos dê vitória sobre as águas impetuosas que muitas vezes o Senhor permite para a renovação da nossa fé e da nossa confiança no Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus.